quero já abrir o microfone do nosso querido Padre Adalto, que mais uma manhã está aqui conosco para trocar umas palavrinhas, bater um papo, né, Padre? Bom dia. Bom dia aos amigos, bom dia a vocês que nos acompanham aqui pela Raízes. É um prazer estar aqui na última segunda de fevereiro, já 2 meses já foram. Já foram. Estamos começando o último mês do primeiro trimestre. Ô, Padre. Agora começou o ano, Padre? Encontraram com o senhor lá fora e entregaram algum queijo, alguma coisa pro senhor? Não. Não? Tá, pensei que foi só pra mim que ninguém trouxe Não. É a coisa, né? Fazer o quê, né? Nem o peixe que ele falou que pescou tanto lá no... História de pescador. Ai. Ele foi no rio pescar e acabou saindo num tanque de criação. Daí qualquer um pesca, né? Até eu que não sei. É assim mesmo, ué. É só colocar uma linha com nem de anzol precisa. O Nem peixe o já anzol, sai. o anzol vem. Se você jogar um farelinho ali em cima, o peixe vem, você pega com a mão. Com a mão. Mas faz parte, né, das Faz viagens. parte, Às vezes você não traz pros amigos porque você não tá preparado, porque são coisas perecíveis, né? Então bom, aí tem. não dá tempo de chegar aqui, porque Tem é longe e desculpa, tal. Então tá. por esse Tá bom. motivo. Podia passar no viu? mercado ali e falar que veio de Minas. O queijo meia cura aguenta, né, Padre? Queijo bem a cura aguenta. O queijo meia E se na volta ele passasse pela Serra da Canastra, o da Canastra dura até 90 dias fora da refrigeração. Olha lá. Viu? É. Pescador, mentiroso. Não, tem coisa boa ali em Minas. Nossa. Tem. Principalmente os queijos. É bom demais. Bom, já que... Eu falei que a próxima folga que eu conseguir fazer, eu quero dar uma volta lá na região da Serra da Canastra, que muita gente fala que é muito bonito, muito interessante, além da comida deliciosa. Lá eu não conheço ainda. Bom, Quem sabe? Já que nós não tivemos essa oportunidade Aí a ainda gente de faz viajar, assim, deixa ele no programa e nós vamos Verdade. dar uma volta. Aquele castigo aqui. Mas que nem eu falei, né? Vocês tiveram a oportunidade de curtir o carnaval, né? Eu já, nesse ano aqui, não sei o que foi o carnaval. Curtiu o carnaval Graças a trabalhando? Deus. Trabalhando? Os 4 dias? Você. Tá. Eu, sábado e domingo, com as missas, segunda e terça em retiro. Foi muito bom. Segunda eu saí daqui e entrei num retiro, foi até terça-feira à noite. Fiquei prontinho para quarta de manhã. Quarta de cinzas, né? Atendi confissões adoidado e mas foi muito bom. Bom, já batemos aquele papo nosso. Bom, agora eu quero saber o que o padre trouxe para essa segunda-feira. Hoje eu vim pensando, acho que a semana toda nós ouvimos, falamos, escutamos acerca das benditas catástrofes naturais. E existe um dispositivo que fala sobre a responsabilidade civil e a responsabilidade social. Nós muitas vezes não olhamos para esse critério e quando vemos uma catástrofe como esta, ficamos assim, mas podia ter avisado, 2 horas antes sabia, 2 dias antes sabia, não sei o quê. Agora, o grande problema que nós precisamos começar a entender nesse país é que existem determinadas normas e regras que precisam ser um pouco mais observadas. Né? Primeiro, é uma área de risco permanente. Por que eu permito que continue construindo? Então tem a responsabilidade civil de quem invade aquela área e constrói, tem a responsabilidade penal de quem muitas vezes grila aquela área e vende para que outras pessoas possam construir, e tem a responsabilidade social, que é do poder público, que tem por obrigação, primeiro, impedir, segundo, remover e terceiro, apropriar condições para que aquilo não volte a acontecer. Esta catástrofe, desde 2010, sempre com menores escalas acontece, sempre há problema de desbarrancamento, tanto que em 2011 foi proposto a construção de casas populares, ia para uma área de risco e não foi permitida a construção. Então você fica imaginando, quer dizer, a pessoa, coitada, morreu, perdeu tudo, aconteceu, mas de quem é a responsabilidade disso? O judiciário que se avora em dizer que tem isso, tem aquilo,
Por que ele não entra com uma ação e obriga a desocupação? Ele pode fazer isso. Por que ele não obriga o poder público a dar as condições necessárias para que aquele povo saia e tenha uma condição digna e não se ocupe mais aquela região? Nós podemos até dizer que o poder público, o poder judiciário quis fazer a sua parte, né? Parece que em 2015 ele notificou o governo municipal que teria que desapropriar ali, que poderia fazer a retirada de todo mundo, só que de fato ele só expediu o papel e não... Mas é a coisa assim muito... Porque se ele fala para você, olha, você tem tal situação, você precisa corrigir essa situação, ótimo. Agora, se é com qualquer um de nós, ele vem em cima e obriga a fazer. E dá um prazo, né? Dá um prazo. Praticamente tudo tem prazo. Agora, ali ele notificou, olha, ali é uma área de enchente, ali é uma área de desmoronamento, ali é uma área de não sei o quê. Seria bom, né, se você tirasse de lá. Ótimo, tá bom, seria, mas eu não vou tirar e fica por isso mesmo. Quer dizer, se o Poder Judiciário exerce a sua função, ele vai obrigar e vai acontecer. Por que a Promotoria Pública não age numa situação dessa? E isso vale para lá como vale para outros lugares. Né? Por que você continua autorizando a Prefeitura Municipal? Por que ela continua autorizando a construção de grandes mansões com piscinas, com não sei o quê, em áreas parecidas, que tem dinheiro para fazer muros de arrimo, áreas de desvios e contenção, para que aumente o risco ainda daquela outra área? É engraçado, se você olha a foto aérea daquela região, tem uma mansão e uma pousada que não sofreram um arranhão. E estão a poucos metros do local onde aconteceu toda a catástrofe. Por quê? Porque eles fizeram uma barreira de contenção tão forte que toda a água que desceria fluxo normal dali para o mar, ela se desvia e vai para o outro lado. Automaticamente. E acumula-se praticamente em determinado vai pro lado. ponto, né? Então é o tipo de coisa que a gente pergunta: onde estão as autoridades competentes e responsáveis para isso? Fazer campanha a gente ajuda, pedir a gente auxilia, mas onde estão as autoridades responsáveis para dizer vamos evitar isso? O ano que vem não chove, não acontece nada, o outro não chove, esquece, daqui 3 anos volta uma chuva torrencial dessa, coitadinhos, perderam tudo de novo. Acho que a gente precisa começar a responsabilizar. Responsabilizar civil, criminalmente, aqueles que são os responsáveis por manter uma situação dessa. Fecha. Não tem condição, fecha. Vamos colocar em outros lugares. Vamos abrir casas populares, vamos fazer outras coisas. Por que agora o Estado já tem soluções? Né? Tudo bem, mudou o governo esse ano, tal. O governador foi lá e falou, não, nós vamos pegar as pousadas que vão ficar em crise por um bom tempo porque as praias não vão ser recuperadas. Então vamos botar os moradores para ficar nas pousadas. É uma forma de sanear até construir as casas populares. Mas isso é de hoje? É só hoje que podia fazer? Antes não poderia? Cadê as autoridades públicas que anteriormente podiam fazer isso? Então, o que eu gostaria de pensar hoje é o seguinte: tem aquilo que a lei determina, que está lá na lei, que é a responsabilidade criminal, tem a responsabilidade civil, que é a nossa relação com o ambiente que a gente está, mas tem aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. E essa responsabilidade social passa por todos aqueles que têm condições de levantar o problema, de analisar o problema, de discutir o problema, de evidenciar o problema e fazer com que ele seja resolvido. Porque se a sociedade se cala, ela também se torna conivente e responsável. Então acontece uma catástrofe dessa. Por que a sociedade civil organizada não aciona o poder público através da promotoria para que ela determine as providências necessárias? Por que não se faz isso? Quantas organizações e organismos nós não temos de defesa de meio ambiente, defesa disso, defesa... Por que esse povo não vai lá na porta da promotoria e não pede para a promotoria determinar a obrigação de fazer?
Não uma cartinha dizendo, olha, corre risco. Mas a obrigação de fazer. A prefeitura tem prazo de 90 dias, de 1 ano, de 6 meses, e a promotoria determina que seja feito isso. Ah, não tem verba. Nós, pela lei, determinamos que é obrigatório fazer e a verba tem que vir de algum lugar. O governo que se vire para arrumar dinheiro. Arruma para tanta porcaria? Arruma para fazer carnaval, arruma para não sei o quê, para não sei o quê. Por que não pode arrumar para isso? Exatamente. Tanto é que, pelo que a gente acompanhou um pouquinho desse caso, os especialistas, os geólogos, eles falam que não é algo anormal isso que ocorreu. Exatamente. Porque de tempo em tempo, essa camada que fica na Serra do Mar, pelo que eu entendi mais ou menos, conforme vai tendo o acúmulo da água, da chuva, ele se desloca naturalmente por conta de fazer a troca, né, daquela área toda. Então, já é uma coisa da natureza, que de tempo em tempo ela vem abaixo. Porque você vai acumulando folha, vai acumulando os dejetos, vai acumulando tudo. E quando você olha para lá, um absurdo é ver o acúmulo de lixo que desceu. Exatamente. Quer dizer, a área de preservação ambiental com aquele tanto de lixo que desceu de cima. É muito curioso. Então tem que olhar isso. Tem descarte ilegal de lixo lá dentro? Será que tem isso? Alguém está colocando, porque não vão descer sacolinhas de lixo. É como acontece quando dá as enchentes. Você vai na boca das comportas, é só lixo Sofá, que impede geladeira, a coisa de andar. Quer dizer, quem é responsável por isso? o próprio ser humano, né? Sim, mas só que aquele que tem o dever de fiscalizar e não fiscaliza, aquele que tem o dever de limpar e manter limpo não o faz, ele se torna responsável e teria que ser responsabilizado penalmente, porque ele também é culpado. Com certeza. Então é isso que nós precisamos mudar nossa mentalidade nesse país, porque a gente falar do pobre que sofreu, falar daquele que teve a dificuldade é bonito. A solidariedade emana, só você falar, olha, teve a enchente, precisamos ajudar, teve a... É ótimo, todo mundo vem, socorre, ajuda, não falta nada. Mas, e a responsabilização? Eu vou arrumar esse ano para que de 2, 3 anos aconteça de novo? Então é preciso que as autoridades comecem a olhar para isso com mais eficácia, com mais eficiência. Né? Porque senão, daqui 2 anos, 3 anos, vamos estar de novo diante da situação. De novo com mais 20, 50, 100 mortos. E a probabilidade é aumentando cada vez mais, né? Ontem à noite eu vi um programa jornalístico produzido pela RAI italiana falando da situação, e daí ela falou dos últimos fatos que aconteceram no Brasil. Mostrou Minas Gerais há 3 anos atrás, quando teve aquela enchente danada. A prefeitura, o que ela fez? Limpou a área, botou um concreto nos lugares para fazer contenção. Hoje está todo mundo morando no mesmo lugar. E de tempos em tempos a probabilidade de acontecer novamente... Mostrou a situação daqui de... Eu esqueci agora o nome da cidade. Aqui no litoral, um pouco para cima, saindo ali pelo litoral sul, chegando no Rio de Janeiro, a primeira cidade ali do Rio, que é histórica... Paraty. Uhum. Que teve aquele problema daquela enchente, não sei o quê. Uhum. Mostrou lá, o ano passado aconteceu aquela catástrofe. Todo mundo de volta, as casas todas pintadas, arrumadinhas, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então a repórter dizia, na próxima chuva eles poderão ser as próximas vítimas, porque voltaram para um lugar que é área de risco. Você entende? É o tipo de situação que a gente pergunta. Até quando? Parece que a coisa não se renova, né, no Brasil, né? Algumas situações que não... Vai mantendo, não vai ficando. Né? 10 anos, 20 anos, acontecendo enchente, acontecendo catástrofe, acontecendo desmoronamento, mas continua lá. Termina, vamos reconstruir as casas que foram destruídas.
Que significa, daqui a um tempo, quando acontecer de novo, a gente vai ter que reconstruir de novo. Então é só para pensar um pouco, né? Está na hora de pensarmos em saídas que exijam a responsabilidade e a responsabilização de quem a faz. Se for para reconstruir no mesmo lugar, que essa pessoa assine um termo de responsabilidade que, se acontecer de novo, da próxima vez vai sair do bolso dele e não do Estado, porque é ele que está fazendo, sabendo que ali não pode ser feito. Corretamente. Quando você começar a ter essa responsabilização individualizada, as relações humanas mudam. Se não tiver, vai ficar nisso. Então é mais um desabafo no final do mês de fevereiro, mas uma questão para a gente refletir como é que as nossas autoridades estão enfrentando estas situações que são históricas e que fazem parte desse processo. Podemos já dizer assim, que são tradicionais, né, esses fatos, né? Sim, tradicionais. Pontualmente, ela aparece em alguma região do nosso país. Padre, Tá bom. mais uma vez, muito Um obrigado. abraço, uma até ótima a semana que vem, mês de março começando, e vamos em frente. Olha que engraçado. Primeira semana de março começa com o mesmo dia que foi fevereiro. Parece que nós vamos repetir um calendário. É a repetição do calendário, porque é 28 dias. 28 dias. Seria bom se fosse assim, né? Assim você não precisava ter problema. Esse ano, segunda-feira, vai ser sempre esses dias, né? Já pensou? Seria bom. Um abraço, então. Tá Padre. bom, um abraço, até mais.